E no ano tão difícil, de tantas tribulações, tragédias que marcaram a vida de muitas famílias, pais que perderam filhos vítimas de acidentes domésticos, incêndios que destruíram vidas e sonhos. Entre os casos está a tragédia que vitimou centenas de permissionários, no centro da capital, que deixou os permissionários, pelo amor de Deus, gente, um curto-circuito colocou abaixo o casarão dos fabricantes. Infelizmente, deixando ali muitos comerciantes sem saber o que fazer. Um futuro incerto por conta desse ocorrido. Me dá imagens. O dia 17 de outubro de 2020 ficará marcado para sempre na vida da família do menino de apenas 2 anos, morto após um incêndio provocado por um curto-circuito no ventilador. A criança dormia neste quarto, que em segundos foi tomado pelas chamas. Quando os bombeiros chegaram, nada mais podia ser feito. O ano diferente e difícil fez muitas famílias chorarem. 2 irmãs, uma de 6 e outra de 10 anos, moradoras do bairro Palpina, em Fortaleza, foram vítimas de uma explosão após um vazamento na mangueira do botijão do gás de cozinha. A mais velha morreu e a mais nova foi socorrida em estado grave. Os pais tinham saído para trabalhar e as crianças ficaram sozinhas no apartamento. Nas tragédias, buscamos explicações que, na maioria das vezes, não encontramos. Por que perder o pouco que se tem? Magda, mãe solteira de 2 crianças, inconsolada, chora ao ver a casa destruída pelo fogo. Um vazamento de gás de cozinha que, segundo ela, nunca existiu, mas que, de repente, deixou uma família na rua apenas com a roupa do corpo. Eu só pensei em mim, nos meus filhos, não pensei em mais nada. Mais nada. Você tá vendo as coisas? Queimou tudo, não restou nada. Nada mesmo. E mais uma vez, o fogo destruiu, arrasou em segundos com anos de trabalho e sonhos. No dia 5 de setembro deste ano, por volta das 8 horas da noite, mais de 270 boxes do casarão dos fabricantes foram consumidos com tudo que tinha dentro pelas labaredas que resistiram a madrugada inteira. Os permissionários que iam chegando, com as mãos sobre a cabeça, se desesperavam e perdiam as palavras. A gente não estava esperando o acontecido. Cara, não tem como eu falar, tá? Após 3 meses do incêndio que destruiu as estruturas internas do casarão dos fabricantes, tudo continua do mesmo jeito. O processo de tombamento do prédio histórico com mais de 190 anos está parado. Segundo a Secretaria de Cultura do município, o motivo é a espera pelo laudo que será emitido pelos proprietários do imóvel. Perder não é fácil. Recomeçar, então, às vezes parece impossível. Essa foi a sensação que tomou conta dos mais de 270 permissionários que perderam tudo no incêndio. Mas hoje, eles estão de casa nova. Por aqui, um grande movimento de clientes e vida que segue à espera de 2021. Ana, eu queria que você me dissesse como é que você está, né? Assim como todos os outros, como é que vocês estão esperando o ano de 2021 que está chegando? A gente tem esperança de melhorar, né, o comércio. Assim, a gente não tem recurso de nada, a gente não tem uma esperança assim, financeiramente do dia de amanhã, mas eu tenho esperança, né, na graça de Deus, que 2021 vem aí e que prospere, né, a população e que venha 2021, que a gente possa crescer. Nós, camelôs, ambulantes, somos guerreiros.
Nós estamos mostrando aqui no Cidade 90 alguns fatos que marcaram este ano de 2020, uma retrospectiva para você. Também chamaram a atenção aqui, os crimes sexuais. Esse ano chamaram muita atenção. Casos de violência aconteceram em todas as regiões aqui do estado do Ceará. Vamos relembrar aqui, me dá imagens. A violência começou ainda no primeiro mês do ano. Uma babá lutou e chegou a esfaquear o suspeito antes de ser morta no município do Eusébio. Angélica Nogueira foi raptada próximo de casa quando saía para trabalhar. O corpo da babá, de 24 anos, foi encontrado 3 dias depois em uma residência abandonada. Olha, esse rapaz que está saindo aqui do 35º Distrito Policial, acompanhado de um guarda municipal, é o Francisco Ney Rodrigues Lopes, de 40 anos de idade. Ele estava com mandado de prisão em aberto por roubo e estava também com uma quantidade de maconha, 34 gramas de maconha. Mas existe uma suspeita em relação a um outro crime, um crime brutal, um homicídio cometido contra uma jovem, Angélica Nogueira dos Santos, de 24 anos de idade. O corpo dela foi encontrado esfaqueado em um matagal no município de Aquiraz. A suspeita é que antes de ser morta, ela foi estuprada. Nós estávamos dando apoio aqui da prefeitura, em frente à Torre Pôr do Sol, quando 3 cidadãos nos abordaram, dizendo que tinha um suspeito de estupro que estava na parada do ônibus empreendendo fuga. Logo em seguida a gente pegou a viatura e fomos até o ponto do ônibus fazer a abordagem. Quando nós fizemos a abordagem, eu fui verificar a mochila dele e na mochila a gente encontrou alguns produtos higiênicos femininos, como hidratante, base, perfume, escova de dente. E também encontramos 2 lençóis com possíveis manchas de sangue, E aí a gente deu a voz de prisão ao mesmo e conduzimos ele até o 35º DP, onde ele se encontra agora nesse momento, E nós estamos aguardando para fazer os procedimentos cabíveis. O que impressionou também foram os casos em que os suspeitos eram professores das vítimas. Alguns desses registros aconteceram no maciço de Baturité. Um dos crimes aconteceu no município de Guaramiranga. Um professor de 55 anos foi preso suspeito de engravidar a enteada. Durante a investigação, a polícia descobriu que ele mantinha um quarto erótico em casa. Mesmo sendo investigado, ele ainda continuava lecionando na rede pública municipal. Tal fato veio ao conhecimento da Delegacia Municipal de Guaramiranga no mês de agosto do ano corrente, onde foi instaurado o devido inquérito policial, representado por sua prisão preventiva, onde a mesma foi deferida no mês de setembro desse ano, vindo o indivíduo a fugir. Encontrava-se foragido até a data de hoje, onde foi localizado no centro do município de Fortaleza. Foram 3 meses de diligências investigativas tentando localizar o seu paradeiro. E hoje a Delegacia Municipal de Guaramiranga, através dos seus inspetores de polícia, conseguiram lograr êxito na sua localização. O mesmo foi conduzido para essa delegacia, interrogado sobre os fatos e atualmente encontra-se à disposição da Justiça. Ainda no maciço de Baturité, mas no município de Ocara, mais um professor foi preso. A acusação? Estupro de vulnerável contra 9 crianças de 8 e 10 anos de idade. Os crimes foram descobertos após a divulgação da hashtag Exposed por meio das redes sociais. Entre as vítimas haviam crianças, parentes do suspeito. O promotor de justiça da cidade, doutor Antônio Forte, tinha elementos para pedir judicialmente o afastamento do professor que estava lecionando e o tornozelamento. Ele foi tornozelado e afastado. A denúncia foi oferecida e, foi pedida a prisão preventiva e essa prisão foi decretada. A hashtag Exposed Fortal abriu caminho para várias denúncias de abusos sexuais pelas redes sociais, por homens que vazavam fotos de adolescentes em grupos de conversa. A grande repercussão nas redes sociais fizeram o então secretário de Segurança, André Costa, pedir a abertura de investigação sobre o caso.
Teve músico de banda de forró que foi preso pelo crime sexual contra uma adolescente de 13 anos. O infrator foi se aproximando da criança, não é? Quando a criança estava jogando futebol, foi se aproximando com o adolescente e o seu irmão, criando um laço de amizade e assim iniciou o primeiro contato. Quando indagado, o adolescente falou que tinha acabado de acontecer, não é, a relação sexual. Ela foi até a delegacia e nós acionamos a nossa equipe e encontramos o infrator da sua residência. E ele foi conduzido à DECECA e, uma vez interrogado, ele confessou que teve relação sexual com o adolescente. Na Aerolândia, um homem foi agredido pela família de uma criança que descobriu que ele havia violentado a menina. Muito ódio! Se eu pudesse, eu te matava! E o que tu fez com a minha irmã? Não tá valendo nem isso! Eu te ganho, filho da p***! Tá ouvindo o que eu tô falando? Em Maracanaú, numa ação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e do Ceará, terminou na prisão de Francisco Reginaldo Marques Alves Júnior. Cearense, mas foragido da Justiça do Rio de Janeiro, ele tentava se estabelecer como comerciante na região metropolitana cearense. Contra ele, haviam mandados de prisão de estupro de vulnerável, estupro e ameaça. Muitos casos registrados, lamentavelmente, nesse ano de 2020, né? Fora aqueles que a gente não fez a cobertura, mas foram muitos mesmo. Acidentes com mortos e feridos no trânsito estiveram também entre os fatos que marcaram esse ano de 2020. Entre eles está o caso de pai e filho, que foram esmagados por uma hélice eólica na BR-020. Você acompanha aí detalhe. Nas estradas cearenses, o ano foi novamente marcado pelos acidentes. Excesso de velocidade, desobediência às leis de trânsito, ingestão de álcool e não utilização dos equipamentos de segurança como cinto, capacete e dispositivos de retenção para crianças são, segundo as estatísticas, as infrações mais recorrentes. Com a pandemia do coronavírus, o número de veículos nas estradas, principalmente no primeiro semestre do ano, caiu e o número de acidentes também foi menor se comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, nos últimos meses de 2020, houve muitas perdas e algumas tragédias. Nas primeiras horas do dia 9 de outubro, câmeras de vigilância flagraram um acidente no 4º anel viário. O veículo desgovernado sai da pista e só para após a colisão com um caminhão estacionado. Os 6 ocupantes ficaram feridos e o motorista, o jovem empresário Felipe Jones Martins, morreu no local. Eram 6 pessoas que estavam no veículo, né? Segundo informações e relatos de alguns amigos, parentes que encontravam-se aqui no local, eles estavam saindo de um evento organizado aqui nas proximidades do local do acidente, num condomínio bastante conhecido, um condomínio de luxo, né? E na saída desse evento, dessa festa que estava ocorrendo no local, esse condutor veio a perder o controle do veículo e veio a sair da pista e colidir contra um poste de energia e um caminhão que encontrava-se parado aqui no local. As 6 pessoas que estavam no veículo, elas precisaram de atendimento. Um veio a óbito no local, que foi o motorista. 2 vítimas foram graves e 3 vítimas foram vítimas leves, já todos socorridos aí pelas equipes do SAMU. Outro grave acidente envolvendo o veículo pesado mataria mais 2 pessoas no interior do estado. Um caminhão com carga de madeira atingiu 2 veículos na BR-222 em São Luís do Curu. 6 pessoas ficaram feridas, uma delas uma criança que não estava na cadeirinha. A carga de madeira se desprendeu, atingindo os veículos que trafegavam no sentido contrário. No dia 27 de novembro, um acidente entre um caminhão e um automóvel deixou 4 pessoas carbonizadas no quilômetro 225 da CE 085, no município de Acaraú, no litoral oeste do estado.
entre as vítimas uma mulher e o filho de 11 anos que retornavam de consulta médica em Sobral. O impacto causou o incêndio do veículo e das 5 pessoas a bordo, um homem que não ficou preso às ferragens foi socorrido. Na Estrada da Cruz aqui. Na BR-020, uma fatalidade marcou o ano e repercutiu no país inteiro. O choque entre um veículo de passeio e uma carreta semelhante a essa aqui matou pai e filho. Eles foram esmagados por uma hélice eólica que se desprendeu, atingindo o veículo em cheio. O acidente aconteceu em Parambu, na localidade de Pau Preto, em uma ponte sobre o rio Puyú. Apenas 24 horas depois, a via foi liberada. Na BR-116, uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio deixou 4 mortos e 2 feridos no quilômetro 314, na cidade de Jaguaribe. Imagens de outros acidentes graves envolvendo veículos de carga foram registrados por câmeras de vigilância e celulares e rodaram o país. Em Mombaça, na CE 060, um caminhão não consegue contornar a curva e tomba. Foi bem na hora que eu tava gravando, doido. Em Itapajé, outro caso de excesso de velocidade. Uma carreta virou na curva do quilômetro 125 da BR-222. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até 27 de dezembro deste ano, foram registrados 1.552 acidentes nas BRs que cortam o Ceará. 1.134 pessoas ficaram feridas e 175 não voltaram para casa. A PRF fiscalizou mais de 448 mil veículos no Ceará e realizou 95.073 autuações de atitudes perigosas. 1.034 pessoas foram detidas por crimes diversos, 51 delas por tráfico de drogas e 132 por dirigirem embriagados. Já nas rodovias estaduais, a comparação das ocorrências dos meses de janeiro a novembro de 2009 e 2020, realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE, foram 1.895 acidentes neste ano, 24% a menos que em 2019, quando foram registrados 2.493. 319 pessoas morreram neste ano. Disciplina, prudência e empatia no trânsito são bem-vindas nas estradas do Ceará em 2021. Ricardo Lima para o Cidade 190. O ano de 2020 também foi marcado por grandes apreensões aqui no estado do Ceará. Drogas, armas, alimentos e até explosivos foram retirados de circulação após intenso trabalho de fiscalização nas rodovias que cortam aqui o nosso estado. Vamos dar uma olhada aqui. A principal porta de entrada para o narcotráfico. As rodovias que cortam o Ceará têm sido utilizadas de maneira estratégica pelas organizações criminosas para movimentar o mercado ilícito. Tráfico de armas, drogas, cigarros contrabandeados, produtos sem nota fiscal. Um verdadeiro esquema que movimenta milhões de cifras. Mas se engana quem pensa que só o crime tem levado vantagem. As ações de monitoramento, fiscalização e a intensificação das abordagens em estradas cearenses fizeram de 2020 um ano histórico para a Polícia Rodoviária Federal. Iniciou-se o ano com a fiscalização mais voltada, uma vez que o efetivo também foi melhor qualificado. O Ceará recebeu policiais de quase todas as unidades da Federação do Brasil, onde naquela época começou também já a ter um aumento significativo nas apreensões de drogas. Muitas vezes a própria contradição das pessoas que estão transportando essa droga, a característica daquele veículo, como muitas vezes esse veículo vem se deslocando na rodovia, as atitudes suspeitas, tudo isso leva muitas vezes a fazer abordagens e nessas abordagens as contradições dos passageiros. Ou seja, uma qualificação melhor dos policiais para a busca dessa droga tem feito com que nós tenhamos logrado grandes apreensões nesse ano de 2020.
O ano iniciou com agentes da PRF efetuando a prisão de um receptador. O homem foi capturado no município de Chorozinho com fios de propriedade da Companhia de Distribuição Elétrica do Ceará. O material estava no compartimento de carga de um veículo e não possuía registro. No mês do Carnaval, as ações de fiscalização foram intensificadas, especialmente no feriadão dedicado às folias. Porém, isso não impediu que os motoristas batessem um recorde negativo. Nos 3 primeiros dias de operação, o número de condutores embriagados em rodovias cearenses foi 2 vezes maior que o registrado no mesmo período de 2019. Em contrapartida, as mortes decorrentes de acidentes em nossas estradas no período de carnaval caíram 29% em relação ao ano passado. Em Russas, no Vale do Jaguaribe, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 2.000 pares de sapatos falsificados. O material estava em uma carreta que vinha de São Paulo com destino à Fortaleza. O motorista não apresentou nota fiscal dos produtos e acabou preso. Já na capital, agentes da PRF também retiraram de circulação uma estação móvel de radiofrequência. O equipamento era operado por um turista capixaba e funcionava de maneira clandestina, sem registro e sem autorização da Anatel. No mês de abril, 2 ações chamaram a atenção no noticiário local. A apreensão de 3 carretas que transportavam 87 toneladas de material ilegal e a apreensão de mais de 1 milhão de carteiras de cigarros oriundos do contrabando. As carretas foram abordadas na CE 187, no município de Tianguá. Ao serem questionados sobre a origem do material, os caminhoneiros apresentaram documentação falsa e acabaram recebendo voz de prisão. Já na região metropolitana, em São Gonçalo do Amarante, agentes da PRF descobriram 400.000 carteiras de cigarros que estavam sendo transportadas em um veículo na BR-222. A outra parte do montante, 774.500 quilos, estava em um galpão clandestino no município de Caucaia. Agentes de Tianguá apreenderam na fronteira com o estado do Piauí dezenas de pássaros silvestres que seriam comercializados ilegalmente. Também no mês de maio, um espaço de apenas 2 dias foi o suficiente para a PRF retirar de circulação meia tonelada de maconha. O material foi apreendido em ações realizadas nos municípios de Chorozinho e Mombaça. Entre os dias 21 e 26 de junho, 7 pessoas acabaram presas e foram retirados de circulação o equivalente a 3 milhões de reais em cigarros contrabandeados. As ações de combate ao narcotráfico foram intensificadas durante a Operação Tamoio 2, que obteve resultados expressivos nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Aracati. Ainda no mês de junho, agentes da PRF abordaram 3 toneladas de alimentos que apresentavam risco de contaminação. A carga estava em um veículo sem refrigeração que trafegava pela BR-222 em Caucaia, na região metropolitana. Também na região metropolitana, só que em Chorozinho, policiais rodoviários federais apreenderam quase 3 toneladas de produtos de origem estrangeira que estavam sendo transportados sem nota fiscal. No mês de julho, a PRF contou com o apoio de policiais militares para retirar de circulação 22 quilos de explosivos que estavam dentro de um ônibus em Chorozinho. O material era transportado na bagagem de uma das passageiras. De acordo com a PRF, os explosivos possuíam alto teor de destruição e seriam os mesmos utilizados em atividades de minério. Em agosto, o motorista que vinha de São Paulo e seguiria para o estado do Rio Grande do Norte foi preso aqui no Ceará por transportar carga ilegal de madeira. A ação aconteceu após abordagem da PRF na BR-116 em Milagres, na região do Cariri. O material sem nota fiscal estava escondido em meio a outra carga
transportada no caminhão. O condutor do veículo foi autuado por crime ambiental. O mês de setembro foi marcante na história da PRF. Na noite do dia 8, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão no quilômetro 348 da BR-020. O veículo estava carregado com 800 quilos de maconha prensada, disposta em tabletes, prontos para o comércio. Além da droga, foram apreendidas 2 pistolas, 1.400 cartuchos de munições e um adaptador de rajada. O motorista confessou que transportava o material do estado do Mato Grosso do Sul para a cidade de Fortaleza. A operação resultou na segunda maior apreensão de drogas registrada na história da PRF no Ceará. Ainda em setembro, em Tianguá, na região norte, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um idoso de 64 anos que transportava 31 quilos de cocaína. O entorpecente estava em um compartimento secreto dentro do veículo. Segundo a PRF, o material ilícito foi avaliado em R$1.300.000. No mês de outubro, um caso de bastante repercussão foi registrado em Itaitinga. 2 famílias foram capturadas com os porta-malas de 2 veículos cheios de maconha. O total contabilizado foi mais de 120 quilos do entorpecente. De acordo com a PRF, os criminosos utilizavam crianças na ação para evitar as fiscalizações e camuflar qualquer tipo de atitude suspeita. Em Tianguá, na região norte do Ceará, um motorista foi preso ao transportar 17 quilos e 900 gramas de cocaína, além de 5 quilos e 38 gramas de pasta base do mesmo entorpecente. O material ilícito representaria R$1.422.000 para o tráfico. Em São Luís do Curu, agentes da PRF abordaram um micro-ônibus que transportava 700 quilos de maconha em um compartimento secreto abaixo do piso. A apreensão foi considerada a terceira maior da história da PRF no estado. 4 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas e indiciadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda na região metropolitana, agentes da PRF apreenderam em Maracanaú uma carga de 290.000 carteiras de cigarros de origem coreana. O material era oriundo do estado do Rio Grande do Norte e teria como destino a capital cearense. A carga foi avaliada em quase R$1,5 milhão de reais. No início do mês de dezembro, policiais de Aracati, no litoral leste, apreenderam um veículo que transportava 8 quilos de pasta base de cocaína. O material seria equivalente a R$1 milhão para o crime organizado. Ainda em dezembro, em apenas uma semana, agentes da PRF retiraram de circulação mais de meia tonelada de cigarros contrabandeados. O material de origem paraguaia foi encontrado em caminhões nos municípios de Maracanaú e Pacatuba. O ano de 2020 ele foi marcado por várias apreensões, grandes apreensões feitas pela PRF no nosso estado, e para esse final de ano a gente pode esperar mais ações da PRF nesse sentido? Olha, sem dúvida, a Polícia Rodoviária Federal tem procurado intensificar a fiscalização no combate à criminalidade, né? E grandes apreensões foram feitas de drogas aqui no estado, e esse final de ano a atenção será redobrada, né? Uma vez que circulam mais veículos e a possibilidade também do crime estar também circulando, ela não é descartada. E a Polícia Rodoviária Federal ela continuará, sim, trabalhando mais ainda em 2021 para que mais apreensões sejam feitas e que assim a gente, cumprindo a nossa missão, trazer segurança para a sociedade, a gente possa, assim com êxito, exercer essa função e trazer uma melhoria, né, social para todas as pessoas, não só para aqueles que circulam nas rodovias federais, mas para, por que não dizer, para toda a sociedade aqui do nosso estado. Ações realizadas pelas polícias em todo o nosso estado do Ceará. Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar
também o Polícia Civil, tá? Bombeiros militares, todos eles tiveram ações muito importantes aqui no nosso estado durante esse ano de 2020, como sempre, né?